Olá, acadêmicos e alunos do ensino fundamental e médio. Estamos aqui para apresentar um material didático de manipulação que atua com o conteúdo de polinômios e será utilizado material concreto. Essa é uma produção e adequação feita pelo GPMAT da UFMT há muito tempo atrás, porém somente agora estamos disponibilizando-a em forma de vídeo. Os pré-requisitos para trabalhar com esse material seriam operações em que o conhecimento de áreas de figuras planas e conhecimentos de resolução de equações do primeiro grau em que. O objetivo seria utilizar material concreto para realizar as operações com polinômios, fatoração e resolução de equações do segundo grau. Para isso, nós utilizamos 3 placas de materiais. O primeiro é um material para recortar, onde nós temos 6 quadrados grandes, vários retângulos e uma série de quadradinhos pequenos. Então, nós iríamos recortar esses materiais para que fossem manipulados. E para fazer as operações, principalmente de adição e subtração, nós utilizamos essa placa, onde apresentamos o primeiro polinômio, o segundo polinômio, e no último aqui seria o resultado da operação. E a terceira placa seria uma placa com 4 quadrantes, né? Que nós vamos utilizá-la para multiplicação, divisão, fatoração de polinômios e resolução de equações do segundo grau. Então, o material que nós utilizamos seria o papel cartão, cartolina ou papelão, para tornar esses materiais mais rígidos, né? E ficar mais fácil de manusear. Em que nós temos desses materiais uns quadrados de lado X, né? Que nós sugerimos que o tamanho dele seja 5 por 5. Retângulos de medidas unitárias, né? E nós vamos chamar isso de número 1, né? Porém, as medidas dele de recorte seria 2 por 5 centímetros. E quadrados menores, quadradinhos de unidade 1, né? Ou seja, quadradinho de lado 2 por 2. Uma outra característica é que uma das faces de cada peça deverá ser colorida ou achurada. Esses seriam alguns exemplos de achureamento, né? Então, considerações sobre o material. As medidas dos lados, okay? Onde a gente trabalha com a ideia do perímetro. Então, a medida do lado do quadrado maior, do retângulo e quadradinho, eles valem respectivamente. Do quadrado maior, o lado seria o lado genérico x, né? E cujo perímetro seria 4x, se fôssemos precisar. No retângulo, um lado seria uma unidade e o outro lado x, que é o mesmo tamanho do quadrado maior. Então, o perímetro seria 1x, né? E o quadradinho menor seria de lado 1, né? E o perímetro de 4 unidades. Quanto às áreas dessas figuras, elas valem respectivamente. Se o lado é x vezes x, a área x ao quadrado. Se o lado é 1 vezes x, a área seria x. Se o lado é 1 vezes 1, a área 1. Então, iremos trabalhar agora a representação de polinômios. Como é que a gente muda da forma algébrica para a forma geométrica. Então, representação de polinômios. As peças lisas serão utilizadas para representar expressões algébricas que tenham números positivo. Então, o lado liso positivo. E as peças pintadas, achureadas, representarão expressões algébricas com os números negativos. Então, positivo liso, virando ela, se torna negativo. Exemplo, vamos representar
imagine um polinômio com a seguinte característica: 2x ao quadrado mais 1. Então, usando essa expressão algébrica, transpondo ela para a geométrica, nós teríamos 2x ao quadrado, 2 quadradões de x. X mais x, 2x. Mais uma unidade retangular, mais x. Então, temos aí a representação algébrica de 2x ao quadrado mais x. Vejam que são objetos diferentes. É difícil fazer confusão dessa forma. Um outro exemplo, se eu tenho menos 3x ao quadrado menos 1, geometricamente isso significaria 3x ao quadrado, achuriado, né? E menos 1 quadradinho, uma unidade também achuriada. Temos aí a representação geométrica de 3x ao quadrado menos 1. Outro exemplo, menos 2x ao quadrado mais 3x menos 4. Passando para a fórmula geométrica, menos 2x ao quadrado, achuriado, mais 3 retângulos lisos e menos 4 quadradinhos achuriados. Então, temos aí 2x ao quadrado, mais menos 2x ao quadrado, mais 3x e menos 4. Um último exemplo, vamos supor que eu só tenha essa expressão, menos 3x. O que significaria? 3 retângulos negativos. Aproveitem para fazer os outros exercícios indicados na apostila em que vocês têm acesso. Bom, agora vamos trabalhar com a operação de adição e subtração. Nós já aprendemos a representar os polinômios, como transpor da forma algébrica para a forma geométrica. Então, vamos ver como é que nós fazemos isso usando agora aquela primeira placa. Então, adição e subtração de polinômios. Para somar ou subtrair polinômios, utilizaremos o recurso do retângulo e a placa A em anexo, que é essa daqui que foi apresentada. Qual é o procedimento para a adição? Representar na primeira linha a primeira expressão e na segunda linha a segunda expressão. E depois, na terceira linha, juntar, né, cada coluna dessa, né, os objetos idênticos, iguais. Quadrados maiores na última linha, retângulos juntados na última linha, e quadrados menores também juntando na última linha. Use sempre a regra dos kamikazes, em que o mesmo objeto positivo se anula com um negativo. Nessa última página, quando isso acontecer, nós tivermos um objeto positivo e um negativo, na hora de escrever, de representar, ele desaparece, porque mais alguma coisa menos a mesma coisa é igual a zero, então desaparece. O mesmo acontece com os retângulos e o mesmo acontece com os quadrados pequenos. Então, primeiro caso, efetue a adição indicada usando o conjunto de peças. Então, nós temos aí a expressão. A primeira, x ao quadrado mais 3x menos 1, somado, adicionado, juntado com 2x ao quadrado menos x menos 4. Então, resolvendo, essa vai ser a primeira expressão e nós vamos representá-la aqui, na primeira linha. X ao quadrado, né? Mais 3x, 3 retângulos, e menos 1. Agora, representando o segundo polinômio na segunda linha. Nós temos 2x ao quadrado, 2 quadrados grandes, menos x,
e menos 4. Para a terceira linha, nós estaremos juntando os elementos de 1 e 2. 1 no de cima, 2 no de baixo, está na terceira. A mesma coisa nós fazemos com os retângulos acima. 1 no de cima, 3 no de cima e 1 no de baixo. A mesma coisa nós também fazemos com os quadrados menores. 1 no de cima e 4 no de baixo. Bom, observamos que na primeira coluna dos quadrados maiores está tudo ok, tudo da mesma cor. No último também nós temos tudo da mesma cor, todos negativos. Porém, na coluna dos retângulos, nós temos um negativo e positivos. Então, o que acontece? Nós fazemos a regra dos kamikazes. Um negativo se anula com um positivo. O resultado final é o que sobrou, de fato, ou seja, 3x ao quadrado, 3 quadrados grandes, mais 2x e menos 5. Aproveitem e façam as atividades relativas à adição. Exercitem bastante, manipulem, mesmo que vocês até antevejam o resultado, mas faça isso fazendo a manipulação dos objetos. No caso da subtração, o procedimento, ele muda um pouco, porque o conceito de subtração, né, é, na realidade, diferente da adição. Na adição, a gente junta. A ideia da subtração é retirar. Então, vejam esse exemplo. Efetue a subtração indicada usando o conjunto de peças. X ao quadrado mais x mais 2, menos x ao quadrado mais 2x mais 1. Representando a primeira expressão, x ao quadrado mais x e mais 2. Agora, representando a segunda expressão, x ao quadrado mais 2x e mais 1. Está aí representada os dois polinômios. Agora, a gente vai desenvolver o seguinte. Na subtração, temos dois termos identificados. O primeiro, ele é chamado de minuendo. E o segundo, subtraindo, indicado por 2. Para subtrair, usamos a ideia de extrair, retirar. E para isso, o termo negativo, antes de uma expressão, altera o sinal de cada termo. Ou seja, esse termo aqui, negativo, iria alterar o sinal de cada um desses termos no interior do subtraindo. Mas, de uma forma prática, usamos para isso o que chamamos de a regra do traidor, em que o subtraindo muda de lado e assim transformando toda a operação em adição. Então, o que vai acontecer? Estamos fazendo a mudança e fizemos a inversão. Agora, nós resolvemos isso como uma adição. Juntamos os polinômios, os quadrados maiores, juntamos os retângulos e juntamos os quadradinhos. Agora, o que nós temos que fazer? No resultado, como foi feito nas adições, nós vamos usar os kamikazes. O que significa? Se anula, no caso os quadradões, nas tirinhas se anulam, e no caso os quadradinhos se anulam. O que de fato restou dessa subtração? 0x ao quadrado, 1x mais uma unidade. Ou seja, menos x mais 1. Então, nós temos só que fazer esse cuidado de, na subtração, usar a regra do traidor.
E resolvemos, então, depois de fazer o traidor, nós resolvemos ela como se fosse uma subtração. Uma adição, perdão. Bom, na próxima aula nós vamos ver as operações de multiplicação e divisão. Aguardo vocês.